Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui neste livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 157. O título da mensagem é Faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Esse título é, inclusive, tirado do versículo destacado por Emmanuel. O versículo de hoje está na narração do Evangelho feita por Lucas, no capítulo 10, o versículo é o 28. E nisso nós temos palavras de Jesus respondendo a um doutor da lei, que o interpela perguntando, porque o versículo é a resposta, está bem? Então vamos saber a pergunta. Um doutor da lei que pergunta a Jesus o seguinte, lá no versículo 25 do capítulo 10 que estamos vendo, temos: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, provocando Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Afinal, ele era um doutor da lei, então de lei, com certeza, ele entendia. E respondendo então, o doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aí vem então o versículo 28. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Então fazer o quê? A máxima, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, estaremos garantindo a vida eterna. E o que é a vida eterna? Senão aquele estado de plenitude que nós buscamos encontrar no nosso processo de progresso espiritual, e cada vez que retornarmos ao mundo espiritual depois da desencarnação, esperamos estar em ambientes espirituais que nos levem à paz, que nos levem ao trabalho edificante, a um contexto com espíritos que também, como nós, estão buscando melhorar e se esforçar nesse sentido. Então, essa vida eterna é esse ganho espiritual que vai sendo cada vez mais progressivo até alcançarmos o estado de espíritos puros, né, no processo evolutivo, moral e espiritual, mas todos nós estamos aí nesse processo difícil de exercitar para conseguir esse fim, a máxima, que está em todas as religiões: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos ver aqui o comentário do nosso Emmanuel a este versículo, destacado por ele, que traz a resposta de Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Emmanuel nos diz: o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre, ou seja, que chegou a Jesus perguntando, não é, a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa, já que é Lucas que faz esta narração aqui que estamos vendo, lá no Novo Testamento, não é? Não se surpreende Jesus com a pergunta:
Aliás, Jesus não se surpreende com nada que venha de nós, não é? Porque nós somos muito fáceis de sermos lidos. E Ele está aqui nos acompanhando há eras, não é? E conhece-nos muito bem e bem de perto, assim como conhecemos aqueles que moram conosco há bastante tempo, não é? E quando eles já se aproximam, a gente já sabe muitas vezes o que a pessoa vai falar. Antes de falar, ué, como é que você sabia que eu ia falar isso? Isso nós, no nosso estágio ainda tão primário de evolução. Imagina Jesus, um espírito puro que ele não sabe, né? Sabe até o que a gente ainda nem pensou. Então não se surpreende Jesus com a pergunta. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, daquele que estava lhe fazendo a pergunta, e era assim uma posição alta intelectual, ele era doutor da lei, indaga acerca, pergunta Jesus a ele, sobre a sua concepção da lei, ou seja, o que diz a lei, o que você sabe da lei. E faz com que ele sinta que a resposta à sua pergunta se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental, que aí ele está, vamos dizer assim, situando, não é, a consciência na mente, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Então estava lá. Ele tinha lá o conhecimento, como nós estudamos doutrina espírita, estudamos o Evangelho, em determinadas situações, se nós pararmos e pensarmos assim, mas o que o Evangelho fala sobre isso? O que o Evangelho me aconselha sobre isso? Mais ou menos por aí. E Emmanuel continua dizendo, respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação de Jesus destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa, estamos plenos de energia para fazer qualquer coisa, mas podemos fazer o melhor para alcançarmos o melhor. Então temos que ter aquele discernimento, porque embora tenhamos força vital, ele diz, faze isto e viverás. Como se ele não estivesse vivendo, mas ele estava vivendo, mas não a vida que ele perguntou. Ele não perguntou sobre aquela vida. Ele estava ali, cheio de saúde, vendendo saúde, como a gente diz. O doutor da lei estava vivendo saúde. Então não era sobre aquela vida que Jesus estava falando. Faze isso e viverás. Porque não foi sobre essa vida que o doutor da lei perguntou. Como faço para herdar a vida eterna? Não é a vida da carne, é a vida eterna, aquela que falamos. Aquela que transcende esses limites materiais do mundo encarnado. É realmente, não é, essa realidade de nós como espíritos imortais na nossa linha de progresso em direção a Deus, né? Em direção aos puros espíritos que seremos um dia, como Jesus já o é. Um dia, um milênio daqui a muitos e muitos e muitos, centenas e milhões de milhares de anos, não sei quanto tempo, até porque o tempo, se a gente começar a pensar sobre isso, quando fomos criados como espíritos, em que momento vou me tornar um espírito puro? Não tem como. É a mesma coisa da criancinha de 2 anos, não, 2 anos não, 3 anos, fica perguntando, papai, falta muito? E o pai diz, meu filho, falta mais ou menos 1h30. Ele não tem noção do que é 1h30. Então daqui a 2 minutos ele faz a mesma pergunta. E agora, papai? Já estamos chegando? Mas, meu filho, eu disse para você que a gente vai chegar daqui a 1h30. Só que aquela criança não tem ainda o pensamento abstrato. Ela não entende as noções de tempo. Essas noções de tempo mega, super, hiper, nós também não temos noção. Né? Nós estamos, quando falamos, às vezes, da história da humanidade, e vamos até
lá o Antigo Egito, 4.000 anos. Ora, que são 4.000 anos para um espírito imortal. E mesmo assim a gente diz, gente, olha quanta coisa já aconteceu desde lá, né? Já virou pó, aquilo tudo, o que nós temos são múmias. Para o espírito imortal foi o quê? Nem foi ontem, foi há uns minutos atrás. Então, melhor a gente não entrar nisso. Eu tenho uma amiga muito querida que começa a dizer, não começa a falar sobre essas coisas muito grandes que chega a me dar tonteira. Vamos falar aqui, não é? Vamos falar aqui do nosso momento e também do nosso momento que não está tão longe, porque nós vamos voltar para o mundo espiritual. Não é uma realidade tão longínqua de milhares de anos. Vamos pensar que, por mais que jovens que sejamos assistindo agora este vídeo, daqui a 100 anos, todos nós já estaremos no mundo espiritual. Ou até, alguns de nós até já reencarnados. Já passamos lá um tempo, já voltamos para cá. Então, quando nós voltamos para lá, podemos sempre voltar em melhores condições do que da última vez, né? É essa a nossa intenção, de chegarmos ao mundo espiritual depois desta encarnação melhor do que quando saímos do mundo espiritual para esta encarnação. Voltando aqui ao nosso Emmanuel, vamos ver aqui. É que o viver, nos diz o nosso amigo espiritual, é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, ou seja, aqui ao mundo físico, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Essa é a vida eterna. A qualidade da vida imortal é quando nós aproveitamos a nossa imortalidade com a qualidade moral que ela exige. Então estamos conquistando a vida eterna. E como é isto? Qualidade moral que a vida imortal exige? Leis de Deus. Leis de Deus, mas eu ainda estou confusa. Livro dos Espíritos. Então temos uma parte dedicada lá a leis divinas ou naturais. Vamos lá. Essas leis estão na nossa consciência, mas é importante que nós as tragamos para a nossa consciência de vigília. Não na consciência, tirarmos lá da consciência profunda e possamos estar acessando essas memórias, não é? Esse conhecimento de uma forma mais presente aqui no nosso mundo de vigília, vamos chamar assim, quando estamos acordados. Então é importante que a gente estude e faça como o doutor da lei, porque foi isso que Jesus fez. O que você sabe? Se nós não soubermos, ficarmos assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, vamos deixar de saber. E vamos procurar, vamos deixar de achar e vamos buscar saber. E para isso, precisamos ir à fonte. Então nós temos o Evangelho, nos fala do amor, nos traz as lições, o roteiro, o maior tratado de moralidade que temos é o Evangelho. A doutrina espírita nos ajuda a entender melhor, aprofundarmos e alargarmos o nosso entendimento. Então, esses dois estudos são estudos que se fazem paralelamente e que se interpenetram e se enriquecem. E nós nos enriquecemos na medida em que assim nos dedicamos a buscar conhecer. Por isso ele diz: a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Qual cena evangélica? É essa. Todo mundo quer a plenitude, não quer? E todo mundo quer saber, mas o que eu faço para ter uma vida feliz? O que eu faço para trazer paz para a minha vida? A minha vida está um inferno. O que eu faço para trazer paz? E muitas vezes, muitos vão buscar inclusive os espíritos para consultá-los e saber deles. O que eles acham? Existe, sim, claro.
Então, a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação aos mensageiros divinos, aí muito mais no tempo de Chico, não é? 70 anos atrás, muito mais. Quantos não deviam ir procurar Chico, sabendo da sua mediunidade, não é? Para buscar esses conselhos, não é? Dos mentores através dele? Então, grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade. Então, a resposta está em nós. Por que não a buscamos? Não as buscamos. Por quê? Por temer a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Nós queremos, como na Buena Dicha, não é? Ou seja, nos ledores da sorte, quando param aquelas ciganas para ler a sorte, elas não dizem nada de ruim. Estão ganhando. Para quê? Para dizer coisas boas. As pessoas querem ouvir, que vão ser muito felizes, vão encontrar o amor da vida, vão isso, prosperidade, saúde, dinheiro, tudo. A pessoa sai feliz. Mas os mentores do alto, né, que é o único lugar que tem mentor, os verdadeiros, eles vão sempre nos lembrar das nossas responsabilidades, dos esforços que esperam por nós para que possamos alcançar o êxito no crescimento que nós planejamos ao sairmos lá do mundo espiritual para reencarnarmos. Nós não queremos voltar melhor do que quando saímos? Isso vai nos exigir muito esforço. Não vai vir por encantamento. Não vai ser Mega Sena, nem uma situação, uma grande herança ou essas coisas mágicas. Ah, mas acontece, tem gente que ganha. Acontece, tem gente que ganha herança. E vamos ficar esperando isto, sermos um desses? Enquanto que o tempo passa. Daqui a pouco, e aí? Você não fez nada lá na encarnação, por quê? Porque eu fiquei lá esperando ganhar na loteria, eu fiquei esperando ganhar aquela herança, mas aquela herança foi indo, a pessoa acabou vivendo mais do que eu, e tudo que eu ia fazer de bom, eu ia fazer com a herança. Então só dava para fazer coisa boa com a herança, sem herança não dava. Eu fiquei esperando fulano morrer, porque enquanto fulano não morria, eu não podia fazer nada. Nada. Não podia orar. E vamos imaginar até que fulano exigisse a minha caridade. E eu nem digo que seja uma pessoa que estivesse doente, não. Às vezes é só uma pessoa difícil. E isto é o que não falta na nossa encarnação. Mas não é? E às vezes o nosso trabalho na encarnação é desenvolver as virtudes através do contato com essas pessoas, que às vezes chegam nos nossos ambientes familiares, domésticos. Ali está o nosso trabalho. E às vezes ficamos esperando o quê? Nos livrar delas para fazermos as conquistas que precisamos, quando a vida diz assim, não, mas peraí, é com ela mesmo. Me faz lembrar de uma história que o Divaldo Franco conta, de uma senhora que foi numa reunião em que ele estava, e que ela chegou e falou com o Divaldo que quando ela desencarnasse, ela ia entregar lá o que tinha sido o marido dela, ia dizer assim, olha só, entregar não, ia lá rever com os mentores da reencarnação, olha só, fiquei 50 anos com fulano, suportei tudo aquilo tudo, do mau humor, disso, daquilo, acabou, 50 anos, estou entregando, não quero mais saber.
Não quero mais ter que aturar fulano. Aí Divaldo responde: mas só que a senhora vai ter que voltar com ele sim, porque 50 anos foram para aturar, mas agora tem que aprender a harmonizar, porque, né, a senhora não veio aqui para aturar, né? A senhora veio para harmonizar. E às vezes é isto, né? Buscarmos a harmonia em relações que não podemos nos furtar a. Porque muitas pessoas pensam: mas é casamento, eu posso me divorciar. Você está querendo dizer que eu não posso me divorciar? Quem está falando isto? Mas nós estamos falando de relações que não têm divórcio. Eu não posso me divorciar de um filho. Eu não posso me divorciar de um pai, nem de uma mãe. Então a providência divina, muitas vezes, sabe muito bem como nos apresentar aqueles que temos compromissos graves, sim, e mesmo assim nós vemos pessoas abandonando pais e filhos, não é? Então seria um elo a mais para garantir um bom senso, um despertamento do bom senso, do comprometimento e da responsabilidade com esses elos. Mas mesmo assim muitas pessoas, usando o livre-arbítrio, também jogam para escanteio esses que deveriam estar buscando se harmonizar. Então, voltando aqui, né, grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever. E a gente fica repetindo porque esses aprendizes plenamente integrados no dever, quem seriam hoje? Poderia aqui, o próprio Emmanuel, né, que veio e esclarece dentro do movimento espírita. Nós temos muita informação, como o doutor da lei também tinha. E ele está dizendo aqui que, em vez de usarmos os conhecimentos para fazermos aquilo que nos compete, muitas vezes estamos lá pedindo orientações aos mentores. E existe isso. Em muitas casas ainda existe isso. 70 anos depois, ainda existe isso. Mas e quando é uma mensagem que a gente abre? Não, isso é super válido, não é? Mas a mensagem vem para a gente muitas vezes assim, e a gente pode até fugir, né? Isso não tem nada a ver comigo. Vamos pensar se não tem. Mas quando a gente vai, ou quando tem pessoas que vão falar lá com os mentores, elas estão falando: esse é o meu caso, o que o senhor tem a dizer para mim? Isso aqui não resolve, não é? Porque não é para mim. Isso aqui que foi dito para mim é assim, um livro de mensagens. Nós sabemos que é bem direcionado para nós mesmos. Eu costumo contar o caso de que uma vez eu fui abrir uma mensagem e disse assim: essa mensagem não é para mim, não. E abri outra. E a outra mensagem, o título é: quem lê, entenda. Ou seja, me puxou a orelha porque eu não quis entender. Eu já rejeitei porque provavelmente era um puxão de orelha que eu já disse assim: eu não quero. Tem dia que a gente quer colo. Mas como é que a gente vai ganhar colo? Porque às vezes a gente está precisando mesmo de um bom colo de puxão de orelha. A gente às vezes recebe um puxão de orelha hoje para ficar bem amanhã. Quem ama é assim: olha, eu podia te dar um colo hoje, mas se eu te der um colo hoje, você não vai despertar para o que você está fazendo. Então vai para a cadeirinha do pensamento e pensa lá no que você está fazendo. Procura refazer, faz melhor. Amanhã te dou colo. Não é? Tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. É bom ouvir de novo, que na segunda vez a gente fala assim: melhor. E o nosso Emmanuel conclui dizendo o seguinte: se já foste banhado pela claridade da fé viva, se já foste beneficiado pelos princípios da salvação,
Executa o que aprendeste do nosso divino Mestre. Faze isso e viverás. Nós estamos aqui, aprendendo com Jesus, ouvindo os comentários iluminados de Emmanuel, que nos fazem refletir sobre o que fazemos, exatamente para buscarmos fazer melhor e estarmos melhor conosco mesmo e com os que nos cercam e com a nossa vida. Não é fácil. É um trabalho de se ver e se rever, de estar ao nosso lado, nós mesmos ali ao nosso lado, como aquele amigo, aquele bom amigo, que não apenas, fala assim, muito bem, mas aquele bom amigo, nós mesmos, que diz, não estou agindo como deveria, eu preciso melhorar nisto, eu preciso me conter nisto, e depois, nos contendo, nos felicitarmos assim, hoje eu fui mais forte, olha que maravilha, e eu estou fazendo realmente aquilo, e indo no sentido que eu me propus a ir desde antes de eu chegar aqui. Não estamos sozinhos, eu sempre digo isso. A ajuda dos amigos espirituais está sempre conosco e nós temos também uns aos outros. E precisamos lançar mão disto. Precisando, lancemos mão disto. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos juntos, reunidos, pertinho de Ti, buscando-Te as lições, buscando os comentários deste amigo espiritual querido. Abençoa o nosso Emmanuel, Senhor Jesus. Abençoa o nosso Chico Xavier. Abençoa os nossos esforços, a nossa vigilância. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece, a nos lembrarmos do nosso anjo guardião, um amigo fundamental nas nossas vidas. Abençoa-o, Jesus. Abençoa nossas famílias e lares, nossos afetos queridos. Mas abençoa igualmente, Senhor, a todo o nosso irmão de humanidade, em especial aqueles irmãos que estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.